Minha filha me ligou e perguntou: Gostou do chocolate que enviei para você? Respondi o seguinte: Acabei não comendo, dei para o meu genro e para as crianças. Ela ficou em silêncio e começou a tremer. Gritou bem alto: Você fez o quê? O desespero na voz dela me congelou por dentro. Aquele grito não era de preocupação ou decepção. Era puro terror. Tenho 68 anos e conheço minha filha desde que ela deu seu primeiro suspiro neste mundo. Reconheço cada nuance em sua voz, cada pequena mudança em seu tom. E naquele momento, pelo telefone, ouvi algo que nunca tinha ouvido antes. Medo, pânico. Como se ela tivesse acabado de perceber que havia cometido um erro terrível. Cristina, o que está acontecendo? Por que essa reação? Perguntei, sentindo meu coração acelerar. 40 anos lecionando química me ensinaram a manter a calma em situações de crise, mas quando se trata da própria filha, a lógica se evapora como álcool em chama aberta. Nada, mãe. É que eram chocolates especiais, importados. Não eram para dividir com ninguém. Sua voz tremia, tentando soar casual, mas falhando miseravelmente. Algo estava profundamente errado. Olhei para a caixa vazia sobre minha mesa de centro. Elegante, com detalhes dourados, o tipo de presente que custa uma pequena fortuna. Era incomum receber algo assim da Cristina. Nos últimos anos, nosso relacionamento havia esfriado. Desde que ela se casou com Ricardo, as visitas se tornaram mais raras, as ligações mais curtas, sempre com aquela pressa urbana de quem tem coisas mais importantes para fazer. Onde você comprou esses chocolates, filha? Perguntei, tentando manter a conversa fluindo enquanto minha mente trabalhava rapidamente. Por que isso importa agora? Você já os deu para o Ricardo e para as crianças. Ela praticamente gritou, abandonando qualquer pretensão de normalidade. Naquele exato momento, meu telefone fixo tocou. Espere um pouco, Cristina. Tem outra ligação, disse, colocando o celular no modo de espera. Era Ricardo, meu genro. Sua voz estranhamente fraca. Dona Margarida, estou no hospital com as crianças. Comemos aqueles chocolates que a senhora nos deu e começamos a passar mal. Os médicos estão dizendo que pode ser envenenamento. O mundo parou de girar. Envenenamento. A palavra ecoou em minha mente como um sino fúnebre. Imediatamente, fragmentos de memória começaram a se encaixar como um quebra-cabeça macabro. O cheiro levemente amendoado quando abri a caixa, característico de certos compostos de cianeto. A reação desproporcional de Cristina ao saber que eu não havia comido os chocolates. O presente inesperado após meses de distanciamento. Ricardo, em qual hospital vocês estão? Perguntei, mantendo a voz firme, apesar do tremor que começava a tomar conta do meu corpo. Hospital Miguel Couto. Mateus e Sofia estão sendo atendidos agora. Os médicos dizem que chegamos a tempo, que vamos ficar bem, mas... Estou indo para aí imediatamente, respondi, desligando o telefone. Voltei à ligação com Cristina, que ainda esperava na linha. Acabei de falar com Ricardo. Ele está no hospital com as crianças, envenenados pelos chocolates que você mandou. Silêncio. Um silêncio pesado, carregado de culpa. Foi um acidente. Ela finalmente disse, sua voz quase inaudível. Eu não queria machucar as crianças. Não era para eles comerem, era para eu comer. As palavras não ditas pairavam entre nós como uma névoa tóxica. Desliguei o telefone sem me despedir e chamei um táxi. Enquanto esperava na calçada do meu pequeno apartamento em Botafogo, olhando o Pão de Açúcar ao longe, uma calma estranha tomou conta de mim. A calma que vem depois do choque, quando a mente começa a processar o impensável. Minha própria filha havia tentado me matar. Por quê? A resposta veio rápido demais. Dinheiro. Apesar da minha aparência modesta e do apartamento simples, eu tinha economizado rigorosamente durante toda a minha vida. Meu falecido marido, engenheiro da Petrobras, havia deixado um seguro de vida substancial. Eu vivia de forma frugal, não por necessidade, mas por hábito. Cristina sabia disso. Ela era minha única herdeira. No táxi, olhando as ruas familiares do Rio de Janeiro passarem pela janela, comecei a recordar pequenos detalhes que havia ignorado. Cristina perguntando sobre meu testamento durante um almoço casual. Seu interesse repentino em meus planos para o futuro.
as consultas sobre como eu administrava minhas finanças. Cheguei ao hospital e encontrei Ricardo no corredor, pálido, com olheiras profundas. Ele me abraçou com força, algo raro entre nós. As crianças estão estáveis, ele disse. O médico disse que foi sorte não terem comido muitos chocolates. Se tivessem comido a caixa inteira... Se eu tivesse comido a caixa inteira, como Cristina planejava. Onde está Cristina? Perguntei, tentando controlar o tremor na minha voz. Ela disse que está vindo, mas está demorando muito. Liguei várias vezes e ela não atende. Ricardo parecia confuso, exausto. Ele não sabia. Como poderia saber que sua própria esposa havia enviado chocolates envenenados para a sogra? Chocolates que acabaram nas mãos de seus próprios filhos? Um médico se aproximou de nós. Uma mulher de meia idade com olhos cansados, mas gentis. Sou a doutora Helena Vasconcelos. O senhor é o pai das crianças? Ela perguntou a Ricardo. Sim, e esta é a avó delas, minha sogra. A médica me olhou com uma expressão que misturava compaixão e curiosidade. Senhora, precisamos conversar sobre a origem desses chocolates. As análises preliminares indicam a presença de compostos tóxicos que não são acidentais. A polícia já foi notificada. A polícia? Claro. Isso era uma tentativa de homicídio. Meu coração se apertou ao pensar no que viria a seguir. Não apenas pelo que aconteceria com Cristina, mas pela devastação que isso traria para Mateus e Sofia. Como explicar a duas crianças que sua própria mãe havia colocado suas vidas em risco numa tentativa de matar a avó? Posso ver meus netos? Perguntei, sentindo uma necessidade quase física de garantir que eles estavam realmente bem. A médica assentiu e nos conduziu até o quarto onde Mateus, de 12 anos, e Sofia, de 8, estavam deitados em camas de hospital. Ambos estavam acordados, mas visivelmente fracos. Sofia sorriu ao me ver, estendendo os braços para um abraço. Mateus, sempre mais reservado, apenas acenou com a cabeça, mas viu o alívio em seus olhos. Vovó, aqueles chocolates eram ruins, disse Sofia com a inocência que só uma criança possui. Tinha um gosto esquisito. Sentei-me entre as duas camas, segurando uma mão de cada neto. Sinto muito, meus amores. A vovó não sabia, mas eu deveria ter sabido. Como professora de química, deveria ter reconhecido o cheiro, deveria ter desconfiado. Talvez, em algum nível, eu soubesse. Talvez por isso não comi os chocolates, preferindo dá-los à família de Cristina. Havia algo errado naquele presente. Algo fora do lugar no comportamento dela nos últimos meses. Enquanto estava ali, consolando meus netos, senti uma raiva crescer dentro de mim. Não uma raiva explosiva, mas algo frio e calculado. A mesma precisão que eu aplicava nas minhas aulas de laboratório, nas fórmulas químicas que eu explicava aos meus alunos por décadas. Se Cristina queria jogar com veneno, ela estava desafiando a pessoa errada. Eu não era apenas sua mãe. Eu era uma química com 40 anos de experiência. Conhecia substâncias e reações que ela nem imaginava existir. E mais importante, eu conhecia a lei, a evidência, o processo científico. Naquele momento, enquanto acariciava os cabelos de Sofia que adormecia novamente, tomei uma decisão. Cristina não sairia impune, não apenas pelo que tentou fazer comigo, mas pelo risco em que colocou seus próprios filhos, meus netos, as únicas pessoas verdadeiramente inocentes nessa história toda. A porta do quarto se abriu e um policial entrou, acompanhado por uma mulher de expressão séria, que imediatamente reconheci como sendo alguém com autoridade. Sou a delegada Fernanda Mendes. Ela se apresentou, mostrando seu distintivo. Precisamos conversar sobre esses chocolates envenenados. A senhora tem alguma ideia de quem poderia querer lhe fazer mal? Olhei para Ricardo, que parecia completamente perdido. Depois para meus netos adormecidos. E finalmente para a delegada. Respirei fundo, sabendo que minhas próximas palavras mudariam nossas vidas para sempre. Sim, respondi com uma clareza que surpreendeu até a mim mesma. Tenho certeza absoluta de quem enviou esses chocolates e por quê. A delegada Fernanda me conduziu para uma sala privativa no hospital. Ricardo ficou com as crianças, ainda sem compreender completamente o que estava acontecendo. Eu podia ver a confusão em seus olhos.
a incredulidade, o desejo de acreditar que tudo não passava de um terrível engano. Senhora Margarida, preciso que me conte tudo desde o início, disse a delegada, abrindo um pequeno gravador digital. Seus olhos eram penetrantes. O tipo de olhar que já tinha visto muitas mentiras serem desmascaradas. Minha filha Cristina me enviou uma caixa de chocolates hoje pela manhã. Quando a caixa chegou, achei estranho. Não fazíamos aniversário, não era uma data especial. E nossa relação tem sido distante nos últimos anos. Fiz uma pausa, organizando meus pensamentos. Quando abri a caixa, senti um cheiro peculiar. Muito sutil, quase imperceptível para a maioria das pessoas, mas inconfundível para alguém com minha formação. "E qual é sua formação, senhora?" perguntou Fernanda. "Sou professora de Química aposentada. Lecionei por 40 anos no Instituto Federal. Trabalhei com praticamente todas as substâncias perigosas que você pode imaginar, sempre ensinando os alunos sobre os riscos e as precauções necessárias." A delegada fez algumas anotações. "E que cheiro era esse que a senhora identificou?" "Amêndoas amargas, característico de compostos cianogênicos. Cianeto, para ser mais específica." Falei com a mesma clareza que usava em minhas aulas. Mas havia algo mais. Um esforço para mascarar esse odor com essências artificiais de chocolate. Um químico experiente teria feito um trabalho melhor. "E por que a senhora deu os chocolates ao seu genro e seus netos, se suspeitava que estavam envenenados?" Era uma pergunta válida. Uma que eu mesma tinha me feito no táxi a caminho do hospital. Não foi uma decisão consciente, admiti. Talvez, no fundo, eu quisesse acreditar que estava enganada. Que minha própria filha não seria capaz de... Ou talvez, eu simplesmente não queria os chocolates. Achei que as crianças ficariam mais felizes com eles. Fiz uma pausa. Nunca imaginei que elas realmente comeriam algo envenenado. Acredito que pensei que Ricardo, sendo um homem cauteloso, talvez notasse algo errado. A delegada me observou por alguns segundos. "A senhora tem certeza de que sua filha é a responsável?" Isso é uma acusação extremamente grave. Nesse momento, a porta da sala se abriu. Era um dos policiais que tinha chegado com a delegada. "Delegada Mendes, a suspeita acabou de chegar ao hospital. Está na recepção perguntando sobre as crianças." Fernanda se levantou. "Continue sua declaração com o escrivão. Vou conversar com sua filha." Fiquei ali, relatando todos os detalhes para um jovem policial que digitava rapidamente em um laptop. Contei sobre o distanciamento de Cristina nos últimos anos, sobre seu casamento com Ricardo, sobre as perguntas cada vez mais frequentes sobre minha aposentadoria, meus investimentos, meu seguro de vida. Enquanto falava, sentia um peso enorme sobre meus ombros. Não era apenas o choque de quase ter sido assassinada, era a dor dilacerante de saber que a pessoa que tentou me matar era aquela que eu tinha trazido ao mundo, criado, educado, amado incondicionalmente por mais de 4 décadas. Lembrei-me de Cristina criança, de seus primeiros passos, de como ela se agarrava à minha saia quando estava com medo, de como seus olhos brilhavam quando eu explicava algum experimento científico simples na nossa cozinha. Onde estava aquela menina agora? Em que momento ela se transformou em alguém capaz de envenenar a própria mãe? Meus pensamentos foram interrompidos por um tumulto no corredor. Ouvi a voz de Cristina, alterada, histérica. "Isso é um absurdo. Eu nunca faria mal à minha própria mãe, muito menos aos meus filhos." A porta se abriu novamente, e a delegada Fernanda entrou, seguida por Cristina, que parecia ter visto um fantasma quando me viu ali. Seu rosto estava pálido, com manchas vermelhas nas bochechas, os olhos inchados de chorar, ou de fingir que chorava. "Mãe!" ela exclamou, correndo em minha direção como se fosse me abraçar. Recuei instintivamente, um movimento que não passou despercebido pela delegada. "Cristina Oliveira Santos", disse Fernanda formalmente. "A senhora está sendo investigada por tentativa de homicídio. Temos razões para acreditar que enviou chocolates envenenados com cianeto para sua mãe, que por circunstâncias fora de seu controle, acabaram sendo consumidos por seu marido e seus filhos." "Isso é loucura!" Cristina gritou, virando-se para mim com olhos suplicantes. "Mãe, você não acredita nisso, não é?"
Eu jamais faria algo assim. Eu te amo. Você sabe disso. Observei minha filha atentamente. Seus gestos exagerados, o tom teatral de sua voz, a maneira como evitava contato visual direto comigo quando pronunciava a palavra amo. Em 42 anos como sua mãe, eu tinha aprendido a identificar cada uma de suas mentiras. Desde pequena, quando mentia sobre ter escovado os dentes ou feito o dever de casa. Até agora, uma mulher adulta tentando convencer a todos que não havia tentado matar a própria mãe. Os bombons que você me enviou tinham cianeto, Cristina, disse calmamente. E antes que você negue ter me enviado qualquer coisa, o entregador confirmou sua identidade. E há câmeras de segurança no meu prédio. Eu enviei os chocolates, sim, ela admitiu, mudando rapidamente de estratégia. Mas não sabia que estavam envenenados. Devo ter sido vítima também. Alguém deve ter adulterado a caixa antes de chegar até você. A delegada Fernanda cruzou os braços. Senhora Cristina, nossas investigações preliminares mostram que a caixa foi comprada em seu nome na confeitaria Colombo, no centro. A vendedora a reconheceu por foto. Os chocolates foram especialmente embalados no local e não saíram de sua posse até serem entregues à sua mãe esta manhã. Cristina abriu a boca para protestar, mas não encontrou palavras. Seus olhos se moviam rapidamente pela sala, como se procurassem uma saída de emergência. Filha, disse eu sentindo uma calma estranha me envolver. Por quê? Ela me olhou, e por um breve momento, vi algo em seus olhos que não via há muito tempo. Honestidade. Crua, fria, impiedosa honestidade. Você nunca vai morrer? Ela sussurrou, tão baixo que quase não ouvi. 89 anos e nenhum sinal de fraqueza. Perfeita saúde, mente afiada, enquanto eu envelheço esperando por um dinheiro que nunca chega. A delegada Fernanda fez um gesto para o escrivão, garantindo que tudo estava sendo registrado. Você tem uma vida confortável, Cristina, respondi, sentindo meu coração se partir um pouco mais. Um marido que trabalha, filhos saudáveis, uma casa própria. Confortável? Ela riu, um som áspero e sem humor. Você não faz ideia. Ricardo perdeu 3 promoções consecutivas. Estamos afundados em dívidas. A escola das crianças, a hipoteca da casa, os cartões de crédito. E você, sentada sobre uma fortuna que não usa para nada. Uma fortuna que construí ao longo de décadas de trabalho duro. Respondi, sentindo a raiva finalmente começar a surgir. Dinheiro que economizei pensando no futuro. No seu futuro, Cristina. No futuro dos seus filhos. Futuro? Que futuro? Sua voz se elevou. Você vai viver até os 100 anos, talvez mais. Quando esse dinheiro finalmente chegar até mim, eu já estarei velha demais para aproveitá-lo. A delegada Fernanda interveio. Cristina Oliveira Santos, a senhora está presa em flagrante por tentativa de homicídio qualificado. Tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser poderá ser usado contra a senhora em juízo. Tem direito a um advogado. Enquanto a delegada recitava os direitos de Cristina, observei o rosto da minha filha mudar. A máscara de indignação caiu completamente, substituída por uma expressão que nunca tinha visto antes. Uma mistura de ódio, ressentimento e, estranhamente, alívio. Como se um grande peso tivesse sido removido de seus ombros. O peso de fingir que me amava todos esses anos. Você vai mesmo deixar isso acontecer, mãe? Cristina perguntou enquanto o policial colocava as algemas em seus pulsos. Vai deixar sua própria filha ir para a cadeia? Olhei para ela, esta mulher que eu tinha dado à luz, amamentado, educado, apoiado em cada passo de sua vida. Esta mulher que havia planejado friamente minha morte. Você tentou me matar, Cristina. Respondi suavemente. E na sua busca para acabar com minha vida, você quase matou seus próprios filhos. O que você esperava que eu fizesse? Ela não respondeu. Talvez não houvesse resposta possível. Depois que a levaram, fiquei sozinha na sala com a delegada Fernanda. Senti como se tivesse envelhecido 20 anos em apenas algumas horas. A senhora está bem? Perguntou Fernanda, sua voz agora mais suave, mais humana. Posso chamar alguém para ficar com a senhora? Não, respondi, levantando-me lentamente. Preciso voltar para os meus netos.
Eles vão precisar entender o que aconteceu com a mãe deles. Voltei para o quarto onde Mateus e Sofia ainda dormiam, sedados pelos medicamentos. Ricardo estava sentado entre as duas camas, com o rosto nas mãos. Quando entrei, ele levantou a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. É verdade? Ele perguntou, sua voz rouca. Cristina realmente tentou? Assenti, sem conseguir dizer as palavras em voz alta. Por quê? Por dinheiro? Eu sabia que estávamos com dificuldades financeiras, mas nunca imaginei. Sua voz falhou. Ela me disse que você tinha prometido nos ajudar com as dívidas, mas depois voltou atrás. Disse que você estava sendo mesquinha, guardando tudo para si mesma. Sentei-me ao lado dele, sentindo o peso de todas as mentiras que Cristina havia construído ao nosso redor. Ricardo, eu nunca soube que vocês estavam com problemas financeiros. Cristina nunca me pediu ajuda. Se tivesse pedido... Eu sei, ele murmurou. Percebo isso agora. Ela vinha mentindo para todos nós, não é? Naquele momento, Mateus abriu os olhos. Ele nos olhou. Depois olhou para a cama vazia ao lado dele, onde sua mãe deveria estar. Onde está a mamãe? Ele perguntou, sua voz ainda fraca pelos medicamentos. Ricardo e eu trocamos olhares. Como explicar a uma criança de 12 anos que sua mãe havia sido presa por tentar matar sua avó? Mateus, comecei, movendo-me para sentar na beira de sua cama. Sua mãe, ela fez algo muito errado, algo contra a lei. Ela vai ter que ficar longe por um tempo. Os olhos dele se arregalaram, brilhantes de lágrimas não derramadas. Foi ela que envenenou os chocolates, não foi? Eu ouvi vocês falando mais cedo, quando achavam que eu estava dormindo. Senti meu coração se apertar. Mateus sempre foi inteligente demais para seu próprio bem. Observador, perspicaz, capaz de juntar as peças mesmo quando os adultos tentavam protegê-lo da verdade. Sim, respondi honestamente. Sua mãe estava... Ela não estava pensando claramente. Ela cometeu um erro terrível. Ela queria machucar a senhora? Perguntou ele, sua voz pequena e frágil. Por quê? Às vezes, as pessoas fazem coisas ruins quando estão desesperadas. Respondi, tentando encontrar uma explicação que fizesse sentido, mesmo sabendo que não havia explicação que justificasse o que Cristina tinha feito. Sua mãe achava que precisava do meu dinheiro. Ela não pensou nas consequências. Ela não pensou em nós, disse Mateus, uma sabedoria além de seus anos em sua voz infantil. Ela não pensou que nós poderíamos comer os chocolates. Não, ela não pensou. Concordei suavemente. Ricardo colocou a mão no ombro do filho. Mateus, isso não significa que sua mãe não ame você e Sofia. Significa que ela está doente de certa forma. Ela precisa de ajuda. E vai receber essa ajuda. Era uma mentira gentil, mas ainda assim, uma mentira. Eu não tinha certeza se Cristina estava doente ou se simplesmente tinha revelado sua verdadeira natureza, mas não discordei de Ricardo. As crianças precisariam se agarrar a alguma esperança nos dias difíceis que viriam pela frente. Sofia ainda dormia, alheia à tempestade que tinha desabado sobre nossa família. Olhei para seu rostinho inocente, para os cachos dourados espalhados pelo travesseiro do hospital e senti uma determinação feroz crescer dentro de mim. Essas crianças não seriam destruídas pelo egoísmo da mãe. Eu não permitiria. A doutora Helena entrou no quarto, folheando uma prancheta. Boas notícias, ela disse, tentando manter um tom animado, apesar da tensão palpável no ambiente. Os exames mostram que as concentrações do veneno foram baixas o suficiente para não causar danos permanentes. Eles poderão ir para casa amanhã, desde que continuem o tratamento oral por mais alguns dias. Obrigada, doutora, respondeu Ricardo, passando a mão pelo cabelo em um gesto de alívio exausto. Quanto ao aspecto psicológico, continuou a doutora Helena, baixando a voz, recomendo fortemente acompanhamento terapêutico para todos. O trauma de um evento como este, já estou providenciando isso, assegurei. Como professora aposentada, eu tinha acesso a um bom plano de saúde que cobria a terapia. Seria um dos muitos recursos que ofereceria a Ricardo e às crianças nos meses seguintes. Enquanto a médica saía, Ricardo virou-se para mim com olhos suplicantes. Margarida, eu não sei o que fazer agora.
Como vou cuidar das crianças sozinho? Como vou explicar para todos que Cristina está presa por tentar matar a própria mãe? Você não está sozinho, respondi segurando sua mão. Estou aqui. Vamos enfrentar isso juntos, um dia de cada vez. E assim começou minha nova vida. Uma vida que nunca imaginei viver. Uma vida onde minha própria filha estava na prisão por tentar me assassinar, onde meus netos precisavam de uma avó mais presente do que nunca, e onde eu descobriria forças que não sabia que possuía. Nos dias que se seguiram à prisão de Cristina, a história explodiu na mídia. A química da vingança, estampavam as manchetes dos jornais. Professora de química aposentada escapa de envenenamento planejado pela própria filha. Os repórteres cercavam meu prédio, ligavam incessantemente, tentavam interceptar Ricardo e as crianças na escola e no trabalho. A curiosidade mórbida do público parecia insaciável. Como uma mãe poderia tentar matar a própria mãe? Como uma avó tinha sobrevivido a uma tentativa de envenenamento que quase matou seus próprios netos? A ironia da situação não me escapava. Por décadas, eu tinha sido apenas Margarida Oliveira, professora de química, uma mulher comum levando uma vida comum. Agora, aos 68 anos, eu era subitamente famosa. Não por minhas conquistas, não por minha carreira, mas por ter sido alvo de um dos crimes mais hediondos que uma família poderia enfrentar. A delegada Fernanda me visitava regularmente, atualizando-me sobre o andamento do caso. As evidências contra Cristina eram esmagadoras. As câmeras de segurança da confeitaria, o testemunho da vendedora, as análises dos chocolates e, o mais devastador de tudo, as próprias confissões gravadas de Cristina durante nosso confronto no hospital. Ela vai passar muitos anos na prisão, disse Fernanda em uma dessas visitas. Tentativa de homicídio qualificado, com agravantes de parentesco, motivo torpe, uso de veneno e colocação de menores em risco. Estamos falando de uma pena que pode chegar a 20 anos. 20 anos. Minha filha passaria os próximos 20 anos de sua vida atrás das grades. Quando saísse, estaria mais velha do que eu era agora. Seus filhos seriam adultos, possivelmente com suas próprias famílias. Ela pediu para vê-la, acrescentou Fernanda. Você não é obrigada a aceitar, claro. Pensei por um momento. Parte de mim queria nunca mais olhar para o rosto de Cristina. Outra parte, a parte que sempre seria mãe, não importa o que acontecesse, precisava entender. Eu vou, decidi. Preciso olhar nos olhos dela uma última vez. E assim, na semana seguinte, encontrei-me sentada em uma sala fria e estéril no presídio feminino de Bangu, esperando que trouxessem minha filha. Quando ela entrou, quase não a reconheci. Sem maquiagem, com o uniforme da prisão, cabelos presos sem cuidado, ela parecia ter envelhecido 10 anos em apenas algumas semanas. Mãe, ela disse, sentando-se à minha frente, separadas por uma mesa de metal fixada ao chão. Você veio. Vim, respondi simplesmente. Cristina baixou os olhos, incapaz de sustentar meu olhar por mais de alguns segundos. Um silêncio pesado se instalou entre nós, carregado de 4 décadas de história compartilhada e agora maculada para sempre. Como estão as crianças? Ela finalmente perguntou, sua voz quase um sussurro. Elas estão bem, fisicamente, respondi, mantendo minha voz firme. Psicologicamente, é outra história. Mateus tem pesadelos todas as noites. Sofia pergunta por você constantemente. É difícil explicar para uma criança de 8 anos por que sua mãe tentou matar sua avó. Cristina estremeceu com minhas palavras diretas, mas não contestou. Não havia mais espaço para mentiras entre nós. Eu não pensei nelas, admitiu. Não pensei que elas comeriam os chocolates. Na minha cabeça, você comeria tudo sozinha, em casa. E isso torna tudo melhor? Perguntei, sentindo a raiva crescer novamente. Se eu tivesse morrido sozinha no meu apartamento, envenenada por bombons que minha própria filha me enviou, isso seria aceitável para você? Ela não respondeu imediatamente. Suas mãos, que descansavam sobre a mesa de metal, tremiam levemente. Eu estava desesperada, disse finalmente. Você não faz ideia do quão desesperada. Então me conte, desafiei. Estou aqui, tenho todo o tempo do mundo. E assim, Cristina começou a revelar uma vida secreta que eu nunca tinha imaginado.
Uma vida de apostas, dívidas crescentes, ameaças de agiotas. Ricardo não era apenas um engenheiro civil com dificuldades de promoção. Ele tinha desenvolvido um vício em jogos de azar que consumia metade do salário da família. As escolas caras das crianças, a casa no condomínio de luxo na Barra da Tijuca, os carros novos. Tudo era uma fachada mantida com cartões de crédito maximilizados e empréstimos predatórios. Devemos mais de R$1 milhão, ela disse, seus olhos agora cheios de lágrimas. Estávamos prestes a perder a casa. As crianças seriam tiradas da escola. Ricardo estava considerando propinas em contratos públicos. Ele poderia ir para a cadeia. Eu vi sua conta bancária quando você ficou doente ano passado. R$2 milhões, mãe. 2 milhões que você não usa, que você guarda como se fosse viver para sempre. Eu ouvia em silêncio, tentando processar essa realidade paralela. Como não percebi? Como não vi os sinais de que minha filha e seu marido estavam vivendo além de suas possibilidades, afundando-se em dívidas enquanto mantinham uma aparência de prosperidade? Você poderia ter me pedido ajuda, disse finalmente. Teria sido tão simples quanto isso. Uma conversa honesta. Por que escolher me matar? Cristina riu, um som seco e amargo. Pedir? Nós tentamos, mãe. Sutilmente, é verdade. Falamos sobre as dificuldades, sobre como as escolas das crianças eram caras, sobre como os tratamentos ortodônticos estavam consumindo nossas economias. E o que você dizia? Vocês devem aprender a viver dentro de suas possibilidades. Na minha época, nós fazíamos sacrifícios. Você nos julgava por cada pequeno luxo, como se fôssemos irresponsáveis por querer dar uma vida melhor aos nossos filhos do que a que tivemos. Suas palavras me atingiram como um soco. Era verdade. Eu tinha sido criada em uma época diferente, com valores diferentes. Economia, frugalidade, planejamento de longo prazo. Essas eram minhas virtudes cardeais. Eu olhava para os gastos de Cristina e Ricardo com desaprovação, sem entender que por trás do consumo ostensivo havia um desespero crescente. Ainda assim, insisti, há um abismo entre pedir dinheiro à sua mãe e tentar matá-la para herdar esse dinheiro. Eu sei, ela respondeu, desviando o olhar novamente. Não foi uma decisão tomada de uma hora para outra. Foi gradual. Primeiro eram apenas fantasias. E se mamãe morresse? Todo aquele dinheiro seria nosso. Depois, quando os agiotas começaram a ameaçar nossas vidas, as fantasias se tornaram planos. Estudei sobre venenos na internet. Escolhi o cianeto porque sabia que era rápido, relativamente indolor. Eu não queria que você sofresse, mãe. Só queria que acabasse. Que consideração da sua parte? Respondi, não conseguindo conter o sarcasmo. Cristina começou a chorar abertamente agora. Estou tão arrependida. Não pelo que tentei fazer com você. Deus me perdoe, mas acho que ainda acredito que era a única saída naquele momento. Estou arrependida por ter colocado meus filhos em risco, por não ter pensado que você, sendo quem é, claro que compartilharia os chocolates. Essa é a sua natureza. Você sempre compartilhou tudo. A ironia era quase insuportável. Minha natureza generosa, meu hábito de compartilhar, os mesmos traços que Cristina havia criticado quando falei sobre dinheiro, tinham salvado minha vida e quase destruído a dela. O que vai acontecer com Mateus e Sofia agora? Cristina perguntou, enxugando as lágrimas com a manga áspera do uniforme da prisão. Eles vão ficar bem, respondi com uma certeza que não sentia completamente. Ricardo está se esforçando. Ele entrou para os jogadores anônimos. Está fazendo terapia. Eu estou ajudando financeiramente. Sim, os 2 milhões que você tanto cobiçava estão sendo usados para garantir que seus filhos tenham estabilidade enquanto você está aqui. Cristina assentiu lentamente. Obrigada por cuidar deles. Eles não merecem sofrer pelos nossos erros. Não, não merecem. Fiz uma pausa, considerando se deveria compartilhar o resto. Decidi que sim. Cristina precisava saber o que sua tentativa de assassinato tinha desencadeado. Há mais uma coisa que você deve saber. A história vazou para a imprensa. Está em todos os jornais, em todos os telejornais. O rosto de Cristina empalideceu ainda mais. O quê? Como?
Um enfermeiro no hospital postou sobre o caso nas redes sociais. Foi o suficiente para que os repórteres começassem a cavar. Professora de química aposentada sobrevive à tentativa de envenenamento pela própria filha. O público está fascinado pela história. A delegada Fernanda tem recebido pedidos de entrevista de emissoras nacionais e internacionais. Meu Deus, Cristina murmurou, cobrindo o rosto com as mãos. As crianças, na escola, todos vão saber. Sim, confirmei. É por isso que decidimos mudá-los de escola. Ricardo pediu transferência para o escritório da empresa em Niterói. Eles vão morar comigo por um tempo até que a poeira baixe. Depois, um novo começo, em um lugar onde não sejam conhecidos como os filhos da mulher que tentou matar a avó. O guarda se aproximou, indicando que nosso tempo estava acabando. Levantei-me, pronta para ir embora, quando Cristina estendeu a mão, tocando meu braço levemente. Mãe, ela disse, sua voz embargada. Você acha que algum dia vai conseguir me perdoar? Olhei para ela. Minha filha, meu sangue, a menina que embalei em meus braços durante noites de febre. A adolescente cujas lágrimas enxuguei após o primeiro coração partido. A mulher que havia se tornado uma estranha capaz do impensável. Não sei, respondi honestamente. Talvez um dia, mas não hoje. Saí da prisão sentindo-me simultaneamente mais leve e mais pesada. Uma resolução tinha sido alcançada, de certa forma. Eu tinha olhado nos olhos da pessoa que havia tentado me matar e visto não um monstro, mas uma mulher desesperada que havia feito uma escolha terrível. Isso não tornava seu ato mais perdoável, mas pelo menos mais compreensível. Quando cheguei em casa, meu pequeno apartamento em Botafogo, que agora abrigava não apenas a mim, mas também Ricardo, Mateus e Sofia, encontrei uma pequena multidão de repórteres aguardando na entrada do prédio. Câmeras se viraram em minha direção, microfones foram estendidos, perguntas gritadas em um coro caótico. Dona Margarida, como se sente após conversar com sua filha? É verdade que ela confessou ter tentado envenená-la? A senhora vai perdoar Cristina algum dia? Ignorei todas as perguntas, mantendo a cabeça baixa enquanto o porteiro me ajudava a passar pela multidão. No elevador, respirei fundo, tentando me preparar para enfrentar minha nova realidade doméstica. Ricardo tinha saído mais cedo para levar as crianças à sessão de terapia. O apartamento estaria vazio, me dando um momento de paz antes que a agitação familiar recomeçasse. Mas quando abri a porta, encontrei um homem sentado em meu sofá. Por um momento de pânico, pensei que era um repórter que havia conseguido entrar no prédio. Então ele se virou e reconheci o Dr. Paulo Nogueira, meu velho amigo e advogado. Paulo, suspirei de alívio. O que faz aqui? Como entrou? Ricardo me deixou entrar antes de sair com as crianças. Ele explicou, levantando-se para me abraçar. Precisamos conversar, Margarida. A situação está ficando fora de controle. Ele mostrou em seu tablet as dezenas de manchetes sobre o caso. Minha foto, tirada em algum evento do Instituto Federal anos atrás, estava em todos os portais de notícias. A química que sobreviveu, me chamavam. Uma emissora nacional estava preparando um especial intitulado Veneno na Família. Produtores de Hollywood já estavam sondando os direitos para um filme ou série. Isso é loucura, murmurei, afundando-me no sofá. Eu só quero que tudo isso acabe. Quero voltar à minha vida normal. Paulo balançou a cabeça. Receio que isso não seja possível, pelo menos não no curto prazo. Esta história tem todos os elementos que fascinam o público. Traição familiar, assassinato, ciência, uma reviravolta inesperada. Você não pode simplesmente esperar que isso desapareça. Então o que sugere? Tome controle da narrativa. Ele respondeu, inclinando-se para a frente. Dê uma entrevista exclusiva a um jornalista respeitável. Conte sua versão dos fatos, nos seus termos. Depois disso, recuse-se a falar mais sobre o assunto. Estabeleça limites claros. A ideia de expor ainda mais minha vida privada, de discutir publicamente a traição de minha filha, me repugnava. Mas Paulo tinha razão. Se eu não controlasse a narrativa, outros o fariam, possivelmente distorcendo ainda mais os fatos. Há mais uma coisa, acrescentou Paulo hesitante. Várias editoras entraram em contato oferecendo contratos para um livro. Estamos falando de valores significativos, Margarida.
Um livro? Sobre minha filha tentando me matar? A ideia parecia surreal. Sobre sua vida como cientista. Sobre como seus conhecimentos salvaram sua vida. Sobre resiliência. Sobre recomeçar aos 68 anos. Há muitos ângulos possíveis além do sensacionalismo. Balancei a cabeça, incapaz de processar tudo naquele momento. Preciso pensar, Paulo. Tudo isso é demais. Depois que Paulo saiu, sentei-me sozinha em meu apartamento, olhando pela janela para o pão de açúcar ao longe, imutável em meio ao caos da cidade. Por décadas, eu havia vivido uma vida ordenada, previsível. Aulas, laboratórios, pesquisas, correção de provas. Mesmo após a aposentadoria, mantive uma rotina confortável. Agora, em questão de semanas, meu mundo havia sido virado de cabeça para baixo. Meus pensamentos foram interrompidos pelo som da porta se abrindo. Ricardo e as crianças estavam de volta. Sofia correu para mim, jogando-se em meus braços com o abandono que só as crianças possuem. Vovó! A doutora Ana disse que posso fazer um desenho de como me sinto. E eu desenhei você e eu fazendo experimentos químicos juntas. Mateus entrou mais devagar, seu rosto ainda carregando aquela expressão séria demais para alguém tão jovem. Mas quando nossos olhos se encontraram, ele sorriu. Um pequeno sorriso, mas genuíno. Doutora Ana disse que podemos fazer algo divertido hoje. Ele comentou. Algo para tirar nossa mente de... Você sabe. Ricardo parecia exausto, mas assentiu encorajadoramente. Acho que todos precisamos de uma pausa de toda essa loucura. E assim, naquela tarde, transformei minha pequena cozinha em um laboratório improvisado. Usando bicarbonato de sódio, vinagre, corante alimentício e outros itens domésticos inofensivos, conduzi experimentos simples para as crianças, explicando reações químicas básicas, observando seus olhos se iluminarem com o espanto da descoberta científica. Por algumas horas, não éramos uma família destroçada por traição e crime. Éramos apenas uma avó e seus netos, explorando as maravilhas da ciência juntos. Ricardo tirava fotos, rindo das expressões de surpresa das crianças quando uma solução mudava de cor ou uma pequena explosão controlada produzia espuma colorida. Foi durante esse momento de normalidade em meio ao caos que tive uma epifania. O conhecimento que havia acumulado durante minha vida, o mesmo conhecimento que Cristina havia tentado usar contra mim, poderia ser reapropriado, transformado em algo positivo. Se o público estava tão fascinado pela professora de química que sobreviveu a um envenenamento, por que não usar essa plataforma inesperada para educar? Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, sentei-me com Ricardo na pequena varanda do apartamento. Acho que vou aceitar dar uma entrevista, disse a ele. E talvez escrever um livro. Ele me olhou surpreso. Tem certeza? Você sempre foi tão reservada? Não tenho escolha, respondi. Como Paulo disse, preciso controlar a narrativa, mas quero fazer mais do que simplesmente contar a história do envenenamento. Quero usar isso como uma oportunidade para falar sobre ciência, sobre segurança doméstica, sobre como o conhecimento pode salvar vidas. Ricardo assentiu lentamente. Isso faz sentido. Transformar algo terrível em algo útil. Exatamente, concordei. Se eu puder ajudar outras pessoas a reconhecerem sinais de envenenamento, a entenderem riscos químicos em suas próprias casas, talvez algum bem possa vir disso tudo. Nos dias seguintes, trabalhei com Paulo para selecionar um jornalista respeitável para a entrevista exclusiva. Escolhemos uma repórter investigativa de um dos principais jornais do país, conhecida por sua abordagem ética e não sensacionalista. A entrevista seria realizada em minha casa, em meus termos, sem fotos das crianças. Na manhã da entrevista, enquanto me preparava, olhei para meu reflexo no espelho. O rosto que me encarava parecia mais velho, mais marcado pelas preocupações, mas também mais determinado. A professora de química aposentada, a mãe traída, a avó protetora, todas essas facetas de minha identidade convergiam agora em uma nova versão de mim mesma. Uma versão que estava pronta para transformar uma tragédia pessoal em uma oportunidade de fazer a diferença. A campainha tocou. A repórter havia chegado. Respirei fundo
Ajeitei meu colar e fui abrir a porta, pronta para contar minha história ao mundo. Não como vítima, mas como sobrevivente. Como uma química que usou seu conhecimento para salvar sua própria vida. E agora usaria sua experiência para, talvez, salvar outras. A repórter, Camila Vasconcelos, era uma mulher na casa dos 30 anos, com olhos astutos e um bloco de notas tradicional ao lado do gravador digital. Ela se apresentou com um aperto de mão firme, e pude perceber que não estava ali apenas por sensacionalismo, mas por um genuíno interesse jornalístico. Dona Margarida, agradeço por me receber, ela disse enquanto se sentava no sofá da minha sala. Sei que deve estar sendo um período extremamente difícil para a senhora. É uma situação que nunca imaginei enfrentar, respondi honestamente. Mas estou determinada a não ser definida apenas como a mãe que foi quase envenenada pela filha. Há muito mais em jogo aqui. A entrevista começou de forma previsível, com perguntas sobre minha formação, minha carreira como professora de química, meu relacionamento com Cristina ao longo dos anos. Respondi a tudo com calma e precisão, a mesma que usava em minhas aulas para explicar reações complexas. Quando chegamos à parte do envenenamento, Camila foi respeitosa, mas direta. A senhora mencionou que reconheceu o cheiro do cianeto nos chocolates. Pode explicar como isso foi possível? O cianeto de potássio tem um odor característico de amêndoas amargas, expliquei. É bastante sutil para a maioria das pessoas, e cerca de 40% da população nem consegue detectá-lo devido a uma variação genética. Por sorte, ou talvez por exposição profissional ao longo de décadas, meu olfato é particularmente sensível a esse composto. E mesmo assim, a senhora deu os chocolates para seu genro e seus netos? Era a pergunta que eu sabia que viria, a que todos queriam fazer. A pergunta que eu mesma me fizera inúmeras vezes nas noites insones desde o incidente. Não foi uma decisão consciente baseada na identificação do veneno, admiti. Foi mais uma intuição, talvez. Algo não parecia certo naqueles chocolates, naquela situação toda. E, sinceramente, eu sempre compartilhei coisas. É parte da minha natureza. A ironia é que esse hábito acabou salvando minha vida, embora tenha colocado em risco as pessoas que mais amo. Camila fez anotações rápidas antes de prosseguir. A delegada Fernanda nos informou que a quantia de cianeto nos chocolates era suficiente para ser fatal se a caixa inteira fosse consumida por uma única pessoa. A senhora acha que sua filha sabia exatamente o que estava fazendo do ponto de vista científico? Refleti por um momento. Era uma pergunta que me atormentava. Cristina tinha crescido ouvindo minhas explicações sobre compostos químicos, sobre riscos e precauções. Ela não era cientista, mas certamente tinha conhecimento suficiente para entender o que estava fazendo. Cristina sempre foi inteligente. Respondi finalmente. Ela pesquisou o suficiente para escolher um veneno eficaz, mas não o suficiente para administrá-lo de forma que não fosse detectado. O cianeto tem um aroma característico que qualquer químico reconheceria. Acho que ela contava com o fato de que a maioria das pessoas não tem esse conhecimento especializado. A entrevista continuou, abordando o julgamento iminente, minha visita à prisão, a situação dos meus netos. Então, Camila mudou o foco. Dona Margarida, a senhora mencionou antes que não quer ser definida apenas por esse evento traumático. O que planeja fazer agora, com toda essa atenção que está recebendo? Era a deixa perfeita para compartilhar minha ideia. Pretendo usar essa plataforma inesperada para educar. Quero criar um programa que ensine as pessoas a reconhecerem sinais de envenenamento, a entenderem os riscos químicos presentes em suas próprias casas. Quero transformar esta tragédia pessoal em uma oportunidade de salvar vidas. Os olhos de Camila brilharam com interesse genuíno. Isso seria extraordinário. A senhora já tem algum plano concreto? Estou trabalhando com Paulo Nogueira, meu advogado e amigo, para estabelecer uma fundação. Pretendo oferecer palestras em escolas, criar material educativo online, possivelmente escrever um livro. Se houver uma lição a ser aprendida com tudo isso, é que o conhecimento pode literalmente salvar vidas. Quando a entrevista terminou, senti-me estranhamente energizada.
Articular meus planos em voz alta havia solidificado minha determinação. Camila prometeu me enviar o artigo para aprovação antes da publicação, um gesto que apreciei. No domingo seguinte, a entrevista foi publicada na primeira página do caderno principal do jornal. O título era sóbrio, mas impactante. A ciência que salvou. Professora transforma tentativa de assassinato em missão educativa. A reportagem de Camila era equilibrada, respeitosa e focada não apenas no crime, mas em minha determinação de criar algo positivo a partir da tragédia. O telefone começou a tocar incessantemente. Emissoras de televisão, rádios, outros jornais, todos queriam sua parte da história. Paulo, que agora atuava quase como meu agente, filtrava os pedidos, aceitando apenas aqueles que se alinhavam com minha missão educativa. Uma semana após a publicação da entrevista, recebi um telefonema inesperado. Era a doutora Helena Vasconcelos, a médica que havia atendido Ricardo e as crianças no hospital. Dona Margarida, li sua entrevista, ela disse. Estou impressionada com sua abordagem. Na verdade, tenho uma proposta para a senhora. Oh, ela explicou que o Hospital Miguel Couto estava organizando uma série de palestras sobre segurança doméstica e gostariam que eu fosse a oradora principal do evento de abertura, falando especificamente sobre riscos químicos no ambiente doméstico. Seria uma honra, respondi sem hesitar. A palestra foi marcada para dali a um mês. Comecei a trabalhar no material imediatamente, transformando meu pequeno escritório em um centro de operações. Ricardo, vendo meu entusiasmo, ofereceu ajuda com os aspectos tecnológicos. Mateus, sempre curioso, pedia para revisar minhas anotações, fazendo perguntas perspicazes que me ajudavam a simplificar conceitos complexos para o público leigo. Vovó, ele me disse uma noite, enquanto olhávamos um slide sobre produtos de limpeza domésticos, você deveria explicar por que não se pode misturar água sanitária com outros produtos. A mãe da minha amiga Júlia fez isso e passou mal. Era exatamente o tipo de informação prática que poderia salvar vidas. Adicionei um slide completo sobre o tema, explicando como a combinação de água sanitária com produtos à base de amônia ou ácidos pode liberar gases tóxicos. Sofia, não querendo ficar de fora, contribuía à sua maneira, desenhando ilustrações coloridas de rótulos de alerta e símbolos de perigo que eu incorporava ao material, tornando-o mais acessível para todos os públicos. Na noite anterior à palestra, enquanto revisava minhas anotações pela última vez, Ricardo sentou-se ao meu lado no sofá. Você está nervosa? Ele perguntou. Um pouco, admiti. Dei aulas durante 40 anos, mas isto é diferente. Não são apenas alunos de química, é o público geral. Pessoas que talvez nunca tenham pensado sobre esses riscos antes. Você vai ser brilhante, ele assegurou. Sabe o que Mateus me disse hoje? Que quando crescer, quer ser cientista como a avó. Não como a mãe, nem como o pai, como a avó. Senti meus olhos se encherem de lágrimas. Em meio a toda essa tragédia, algo belo estava nascendo. Uma conexão mais profunda com meus netos. Um propósito renovado para minha experiência e conhecimento. O auditório do Hospital Miguel Couto estava lotado na noite da palestra. Médicos, enfermeiros, estudantes de medicina e membros da comunidade se apertavam nas cadeiras. Na primeira fila, Ricardo, Mateus e Sofia sorriam encorajadoramente. Paulo estava lá também, ao lado da delegada Fernanda, que havia se tornado uma presença constante em nossas vidas, não apenas como investigadora, mas como amiga. A doutora Helena me apresentou com palavras gentis e respeitosas, sem mencionar o caso de envenenamento diretamente, mas enfatizando minha experiência como educadora e meu compromisso com a segurança pública. Quando tomei o microfone, respirei fundo e olhei para o mar de rostos à minha frente. Boa noite, comecei. Meu nome é Margarida Oliveira. Por 40 anos ensinei química a jovens que sonhavam em entender o mundo através da ciência. Hoje, quero compartilhar com vocês como esse conhecimento pode proteger você e sua família de perigos invisíveis que podem estar em sua própria casa. Por 90 minutos, conduzi o público através dos riscos químicos cotidianos, produtos de limpeza incompatíveis,
medicamentos armazenados incorretamente, plantas ornamentais tóxicas, alimentos mal conservados. Expliquei como reconhecer sinais de envenenamento, quais primeiros socorros aplicar, quando procurar ajuda médica imediatamente. Não mencionei Cristina nem os chocolates. Não precisava. Todos ali sabiam minha história. O importante era o conhecimento que eu podia compartilhar, não como o havia adquirido. Ao final, quando abri para perguntas, uma senhora idosa no fundo do auditório levantou a mão. Dona Margarida, a senhora passou por algo tão terrível. Como consegue falar sobre isso com tanta serenidade? Como encontra forças para transformar essa dor em algo positivo? A pergunta me pegou desprevenida. Era pessoal, não técnica. Por um momento, considerei desviá-la com uma resposta genérica. Mas então, olhei para meus netos na primeira fila. Mateus com sua expressão séria, Sofia apoiando a cabeça no ombro do pai, ambos observando-me com tanto amor e admiração. A dor não desaparece, respondi honestamente. Não acho que algum dia desaparecerá completamente, mas tenho uma escolha. Posso me permitir ser consumida por ela, pela raiva, pela traição, ou posso canalizá-la para algo que ajude outras pessoas. Escolhi o segundo caminho não porque sou especialmente forte ou virtuosa, mas porque é o único que me permite continuar respirando, continuar vivendo. Houve um momento de silêncio absoluto no auditório, seguido por uma onda de aplausos que me surpreendeu com sua intensidade. Quando desci do palco, dezenas de pessoas se aproximaram para compartilhar suas próprias histórias, fazer perguntas adicionais, agradecer pela informação. Uma jovem mãe com um bebê no colo me abraçou com lágrimas nos olhos. Minha filha engoliu detergente mês passado, ela confessou. Não sabia o que fazer. Agora sei. Se acontecer novamente, com qualquer coisa, saberei como agir. Ali, naquele momento, entendi que meu novo propósito não era apenas viável, era vital. Havia uma necessidade real por esse tipo de educação. Um espaço que eu poderia preencher de maneira única devido à minha formação, e sim, devido à minha experiência pessoal. Nos meses seguintes, minha agenda tornou-se cada vez mais cheia. Palestras em hospitais se tornaram palestras em escolas, em centros comunitários, em empresas. O livro que Paulo havia mencionado começou a tomar forma. Não uma narrativa sensacionalista sobre o crime, mas um guia prático sobre segurança química doméstica, com linguagem acessível e informações que poderiam salvar vidas. Uma editora renomada ofereceu um adiantamento substancial que destinei integralmente à fundação que estava criando. Química do Bem, Educação para a Segurança. A fundação tinha como objetivo desenvolver material educativo gratuito, treinar professores para abordar o tema nas escolas e oferecer consultorias sobre segurança química para comunidades de baixa renda. Em meio a toda essa atividade, o julgamento de Cristina começou. Optei por não comparecer pessoalmente às audiências. Meu testemunho já havia sido colhido e não havia necessidade de reviver o trauma repetidamente. Ricardo ia ocasionalmente, mais por um senso de dever do que por qualquer desejo de ver Cristina. Foi ele quem me trouxe a notícia da sentença. 18 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado, com agravantes de parentesco, uso de veneno e exposição de menores a risco. A pena era significativa, mas não me trazia nenhuma satisfação, apenas uma profunda tristeza pelo desperdício de uma vida, pela perda de uma filha. Naquela noite, após colocar as crianças para dormir, sentei-me na varanda com uma xícara de chá, observando as luzes da cidade. Ricardo juntou-se a mim em silêncio, respeitando meu espaço para processar a notícia. É estranho, disse finalmente. Parte de mim queria que ela fosse punida pelo que fez. Outra parte desejava que houvesse alguma outra explicação, alguma saída que não resultasse em minha filha passando 2 décadas na prisão. Ricardo assentiu. Entendo. Apesar de tudo, ela ainda é sua filha. Ainda é a mãe dos meus filhos. Como as crianças estão lidando com isso? Perguntei. Mateus e Sofia sabiam que sua mãe estava em um lugar para pessoas que fizeram coisas erradas, mas os detalhes completos da sentença haviam sido poupados deles. Melhor do que eu esperava, respondeu Ricardo. A terapia está ajudando. E você, Margarida?
Você tem sido a âncora deles. A maneira como transformou toda essa situação em algo positivo, como não se permitiu ser derrotada, isso tem sido um exemplo poderoso para eles. Suas palavras me tocaram profundamente. Em meus momentos mais sombrios, eu questionava se estava fazendo o suficiente pelos meus netos, se conseguiria preencher o vazio deixado pela mãe deles. Sabe o que Sofia me perguntou ontem? Continuou Ricardo. Ela queria saber se, quando crescesse, poderia trabalhar na fundação da vovó. Ela disse que quer ajudar a ensinar as pessoas a não colocarem coisas ruins na comida dos outros. Sorri através das lágrimas que começavam a se formar. Mesmo aos 8 anos, Sofia compreendia o essencial. Não a traição, não o crime, mas a importância de proteger os outros, de usar o conhecimento para fazer o bem. 2 semanas depois, recebi um convite surpreendente. Uma produtora de documentários científicos queria criar uma série educativa sobre riscos químicos cotidianos, com minha participação como especialista e apresentadora. O programa seria exibido em um canal educativo nacional e disponibilizado gratuitamente para escolas. É uma oportunidade incrível, disse Paulo, que havia se tornado não apenas meu advogado, mas um conselheiro em praticamente todos os aspectos dessa nova fase da minha vida. Pense no alcance que você teria. Milhões de lares, Margarida. A ideia era ao mesmo tempo empolgante e aterrorizante. Eu, uma professora aposentada de 68 anos, tornando-me apresentadora de um programa educativo nacional? Parecia surreal. Mas quando pensava em quantas pessoas poderiam se beneficiar da informação, a decisão tornava-se clara. Vou fazer, decidi, mas com uma condição. O foco deve ser 100% educativo. Nada de sensacionalismo, nada de explorar minha história pessoal para aumentar a audiência. A produtora concordou prontamente. O título seria simples e direto: Química do Cotidiano, evitando qualquer referência ao envenenamento ou ao crime que havia me trazido aos holofotes. Enquanto me preparava para essa nova etapa, refletia sobre a extraordinária jornada que havia percorrido em menos de 1 ano. De professora aposentada levando uma vida tranquila, a alvo de uma tentativa de assassinato pela própria filha, a educadora nacional sobre segurança química. A vida tinha um estranho senso de ironia. O conhecimento que havia acumulado ao longo de décadas como professora havia salvado minha vida. Agora, esse mesmo conhecimento, combinado com minha experiência traumática, poderia salvar muitas outras. As gravações do programa Química do Cotidiano começaram em um estúdio na zona sul do Rio de Janeiro. Inicialmente, senti-me desconfortável diante das câmeras. Era um ambiente completamente diferente das salas de aula onde passei 4 décadas. Minha voz tremia ligeiramente. Eu ajustava os óculos com frequência demais. E o diretor precisava pedir vários takes para uma única cena. Dona Margarida, disse gentilmente Rogério, o diretor, após uma manhã particularmente frustrante. A senhora não precisa ser perfeita. Na verdade, é justamente sua autenticidade que queremos capturar. Fale como falava com seus alunos. Aquele conselho mudou tudo. Nas gravações seguintes, imaginei-me não em um estúdio com câmeras e luzes, mas em meu antigo laboratório no Instituto Federal, cercada por jovens curiosos. Minha postura se transformou, minha voz encontrou seu ritmo natural, e as palavras fluíram como nas melhores aulas que já ministrei. Cada episódio abordava um aspecto diferente da segurança química doméstica. No primeiro, explicamos os perigos dos produtos de limpeza e como armazená-los corretamente. No segundo, falamos sobre medicamentos, como identificar sinais de adulteração, a importância de respeitar doses e horários, os riscos da automedicação. No terceiro, abordamos a segurança alimentar, contaminações, conservação adequada, sintomas de intoxicação alimentar. Para minha surpresa, Sofia e Mateus foram convidados a participar de um episódio especial voltado para crianças. Sofia, com sua naturalidade encantadora, demonstrou como ler símbolos de alerta em embalagens. Mateus, mais tímido, mas igualmente comprometido, explicou por que nunca se deve beber líquidos desconhecidos ou aceitar alimentos de estranhos.
Observá-los no estúdio, tão seguros de si, compartilhando conhecimento que poderia salvar vidas, encheu meu coração de um orgulho que jamais havia sentido. Em meio à tragédia que nos atingiu, estas crianças estavam florescendo, transformando sua dor em força, seu trauma em propósito, assim como eu tentava fazer. O programa estreou numa terça-feira à noite. Ricardo organizou uma pequena reunião em nosso apartamento, que agora era verdadeiramente nosso, pois ele e as crianças haviam se mudado permanentemente para lá. Paulo estava presente, assim como a delegada Fernanda, a doutora Helena, e alguns colegas professores do Instituto Federal que haviam se mantido ao meu lado durante toda a crise. Quando meu rosto apareceu na tela da sala, explicando com calma e clareza os perigos ocultos em nossas próprias casas, senti uma emoção contraditória. Parte constrangimento, parte realização. Era estranho me ver assim, elevada a uma posição de autoridade nacional sobre um tema que havia estudado por décadas, mas que nunca imaginei compartilhar desta forma. "Vovó é uma estrela da TV!" exclamou Sofia, aplaudindo entusiasticamente. "Tecnicamente é um programa educativo, não entretenimento", corrigiu Mateus, sempre preciso. Mas o orgulho em sua voz era evidente. Após a exibição, meu telefone não parou de tocar. Antigos alunos, colegas distantes, até vizinhos que mal conhecia, todos queriam parabenizar a nova celebridade do bairro. Mas a ligação que mais me tocou veio na manhã seguinte, de uma mulher em Recife cujo nome eu não conhecia. "Dona Margarida", ela disse, a voz embargada. "Ontem mesmo, depois de assistir seu programa, joguei fora uma mistura de produtos de limpeza que havia preparado. Era exatamente aquela combinação que a senhora alertou que libera gases tóxicos. Meus 3 filhos dormem no quarto ao lado do armário onde eu guardava isso. A senhora salvou minha família." Enquanto desligava o telefone, compreendi o verdadeiro alcance do que estávamos fazendo. Não era apenas sobre superar meu próprio trauma. Era sobre evitar que outras famílias experimentassem tragédias semelhantes ou piores. O sucesso do programa superou todas as expectativas. O que começou como uma série de 6 episódios foi renovado para 3 temporadas completas. Escolas de todo o país solicitavam cópias para usar em sala de aula. O Ministério da Saúde entrou em contato para discutir uma parceria na criação de cartilhas informativas baseadas no conteúdo do programa. Meu livro, Segurança Química no Lar, um guia para proteger sua família, foi publicado 6 meses após o início do programa e rapidamente se tornou um dos mais vendidos na categoria de não ficção. A editora propôs uma turnê nacional de lançamento, algo que nunca imaginei fazer aos 69 anos. A vida havia se transformado completamente. O apartamento em Botafogo, antes um refúgio tranquilo para uma professora aposentada, agora era um centro de atividade constante. Ricardo trabalhava remotamente sempre que possível para ajudar com a logística familiar. Sofia e Mateus adaptaram-se surpreendentemente bem à nova dinâmica, orgulhosos da vovó famosa e entusiasmados em participar da missão educativa. Em meio a toda essa mudança positiva, havia um assunto doloroso que permanecia. Cristina. Ela cumpria sua pena na penitenciária feminina de Bangu, e eu não a visitara desde nosso primeiro e único encontro após sua prisão. As crianças ocasionalmente enviavam desenhos e cartas, cuidadosamente supervisionadas por seus terapeutas, mas não haviam expressado o desejo de visitar a mãe pessoalmente. Numa manhã de domingo, enquanto preparava o café da manhã para a família, Ricardo sentou-se à mesa da cozinha com uma expressão séria. "Recebi uma carta de Cristina", ele disse. "Ela está pedindo para ver as crianças." Pausei, a colher de pau suspensa sobre a panela onde preparava ovos mexidos. "O que você acha disso?" Ricardo suspirou profundamente. "Sinceramente? Não sei. Os terapeutas dizem que eventualmente seria bom para eles terem algum contato, que a ausência total pode criar fantasias e idealizações piores que a realidade. Mas também temem o impacto emocional de levá-los a uma prisão, de vê-la naquele ambiente." Sentei-me à sua frente, ambos falando em voz baixa para que as crianças, ainda dormindo, não nos ouvissem. "E o que você quer, Ricardo? Não como pai preocupado com o impacto psicológico, mas como pessoa que teve a esposa tentando matar a sogra?"
Ele olhou para suas mãos, depois diretamente nos meus olhos. Parte de mim nunca quer que ela veja as crianças novamente. Outra parte reconhece que, apesar de tudo, ela é a mãe deles. E mais uma parte sabe que negar esse contato poderia fazer com que eles me culpassem no futuro. Ele fez uma pausa. E você, Margarida? Conseguiria encará-la novamente? Era uma pergunta que eu mesma vinha evitando por meses. Minha vida agora estava repleta de propósito e significado. Eu estava ajudando pessoas, educando, transformando minha experiência traumática em algo positivo. Confrontar Cristina novamente significaria reabrir uma ferida que apenas começava a cicatrizar. Acho que precisamos consultar os terapeutas, respondi finalmente. E talvez, se eles recomendarem, eu deveria ir primeiro. Avaliar como ela está, preparar o terreno para as crianças. Ricardo assentiu, visivelmente aliviado por não ter que tomar essa decisão sozinho. Na semana seguinte, após consultas com os psicólogos que acompanhavam Mateus e Sofia, tomei a difícil decisão de visitar Cristina novamente. A viagem até Bangu foi silenciosa, com Paulo, que insistiu em me acompanhar, respeitando minha necessidade de organizar meus pensamentos. O presídio não havia mudado, mas Cristina sim. Após quase 1 ano de encarceramento, ela parecia mais magra, mais pálida, com olheiras profundas sob os olhos. Seu cabelo, antes sempre perfeitamente arrumado, estava sem brilho, preso em um coque descuidado. Quando me viu, seus olhos se iluminaram brevemente, depois se encheram de lágrimas. "Mãe", ela disse, sua voz quase um sussurro. "Você veio." "Vim", respondi, sentando-me à sua frente. "Eu vi seu programa na TV", ela continuou após um momento de silêncio desconfortável. "Eles passam na sala comunitária. Você está incrível, fazendo coisas importantes." "Obrigada", respondi, sem saber como reagir ao elogio da pessoa que havia tentado me matar. As crianças participaram de um episódio especial. Os olhos dela se arregalaram. "Elas estão na TV? Como estão? Mateus ainda tem pesadelos? Sofia ainda dorme com aquela girafa de pelúcia?" A enxurrada de perguntas revelava a dor da separação. Por mais monstruoso que tivesse sido seu ato, ela ainda era mãe. Ainda pensava nos detalhes cotidianos da vida de seus filhos. "Eles estão bem", respondi, mais suavemente do que pretendia. "Mateus está se interessando muito por ciências. Sofia começou aulas de balé. Ambos estão em terapia, claro, mas estão se adaptando surpreendentemente bem." Cristina chorou silenciosamente, lágrimas escorrendo por seu rosto sem que fizesse esforço para contê-las ou enxugá-las. "Eu perdi tudo", murmurou. "Meus filhos, meu marido, minha liberdade. E para quê? Por dinheiro que nem sequer era meu. Não havia consolo possível para oferecer. Nenhuma palavra que pudesse aliviar a realidade que ela mesma havia criado. Então, mantive-me em silêncio, deixando que ela processasse o peso de suas escolhas. "Você acha..." Ela finalmente perguntou. "Você acha que eles gostariam de me ver? Não precisa ser agora, quando estiverem prontos. Os terapeutas acham que eventualmente seria bom para eles", respondi honestamente. "Mas precisamos prepará-los adequadamente. E você também precisa estar preparada. Eles terão perguntas difíceis, Cristina. Perguntas que exigirão respostas honestas." Ela assentiu, enxugando finalmente as lágrimas. "Eu venho tendo terapia aqui também. Não é o ideal, mas tem me ajudado a entender. A entender o que me levou a fazer algo tão terrível." Ela fez uma pausa. "Não estou procurando desculpas, mãe. Sei que não há desculpa possível. Só quero que meus filhos saibam que os amo, apesar de tudo." Saí daquela visita profundamente abalada, mas também com uma clareza que não possuía antes. Cristina havia cometido um crime horrível, imperdoável em muitos sentidos. Mas ela não era um monstro unidimensional. Era um ser humano complexo que havia feito uma escolha catastroficamente errada e agora vivia com as consequências. Nas semanas seguintes, trabalhamos cuidadosamente com os terapeutas para preparar Mateus e Sofia para uma visita à mãe. Explicamos onde ela estava e por quê, em termos adequados às suas idades. Respondemos suas perguntas com honestidade, mas sem detalhes traumáticos desnecessários. Praticamos o que poderiam dizer.
assegurando-lhes que qualquer sentimento, raiva, tristeza, confusão, até amor, era válido e aceitável. Quando finalmente chegou o dia da visita, eu os acompanhei junto com Ricardo. A ansiedade era palpável no carro. Sofia não parava de falar, um sinal claro de nervosismo, enquanto Mateus estava incomumente silencioso, olhando fixamente pela janela. Lembrem-se, disse Ricardo antes de entrarmos. Vocês não precisam dizer ou fazer nada que não queiram. Podemos ir embora a qualquer momento. O encontro foi difícil, carregado de emoção. Cristina chorou ao ver os filhos, tentando se controlar para não assustá-los. Sofia correu para abraçá-la após um momento inicial de hesitação. Mateus ficou mais distante, observando cuidadosamente, respondendo às perguntas da mãe com frases curtas. Fiquei ao fundo da sala, dando-lhes espaço, mas mantendo-me presente caso precisassem de apoio. Observar aquela família fragmentada tentando reconectar em um ambiente tão hostil partiu meu coração de formas que não esperava. No caminho de volta, Sofia dormiu no banco traseiro, exausta emocionalmente. Mateus permaneceu acordado, olhando pela janela com uma expressão pensativa. Vovó, ele disse subitamente, a mamãe vai ficar na prisão por muito tempo, não é? Sim, respondi honestamente. Muitos anos. Ele assentiu, processando a informação. Mas quando ela sair, ela ainda será nossa mãe? A pergunta me pegou desprevenida com sua profundidade e simplicidade simultaneamente. Sim, Mateus. Ela sempre será sua mãe. O que ela fez foi muito errado, e ela está pagando por isso. Mas isso não muda o fato de que ela é sua mãe e ama você e Sofia. Como alguém que ama outra pessoa pode tentar machucá-la? Ele perguntou, a pergunta filosófica saindo da boca de uma criança de 12 anos. É uma das grandes questões da vida, respondi, sabendo que qualquer resposta simplista seria inadequada. Às vezes as pessoas ficam tão perdidas, tão desesperadas, que fazem coisas terríveis mesmo amando os outros. O amor, sozinho, não impede as pessoas de cometerem erros. Ele refletiu sobre isso por alguns minutos. Como seu programa de TV, disse finalmente. Você ensina as pessoas a serem cuidadosas com produtos perigosos porque, mesmo sem querer fazer mal, elas podem machucar alguém que amam se não tiverem conhecimento. Sua capacidade de fazer conexões me impressionou. Exatamente, Mateus. O conhecimento é uma forma de proteção, para nós mesmos e para aqueles que amamos. 2 anos se passaram desde o dia dos chocolates envenenados. Minha vida havia se transformado de formas que jamais poderia ter imaginado. O programa Química do Cotidiano estava em sua 3ª temporada e havia sido adaptado para uso em escolas de todo o país. Meu livro estava em sua 4ª edição, com traduções em espanhol e inglês. A Fundação Química do Bem havia crescido, com uma equipe dedicada e programas educativos em comunidades carentes. Ricardo encontrou um novo equilíbrio profissional, assumindo um cargo de consultoria que lhe permitia trabalhar principalmente de casa. Mateus, agora com 14 anos, havia decidido que queria seguir carreira científica, talvez em química forense, para ajudar a resolver crimes usando ciência, como ele dizia. Sofia, aos 10 anos, divida seu tempo entre o balé e os experimentos com a vovó, como chamava nossas sessões de ciência caseira na cozinha. Cristina continuava cumprindo sua pena, mas mantinha contato regular com os filhos através de cartas e visitas mensais supervisionadas. O relacionamento estava longe de ser simples, mas estava evoluindo para algo que pelo menos oferecia alguma base de honestidade. Em uma tarde de outono, recebi um telefonema inesperado. Era do gabinete do presidente da República. A princípio, pensei que fosse algum engano, ou mesmo uma brincadeira, mas a voz formal do outro lado da linha rapidamente dissipou essa impressão. Professora Margarida Oliveira? Gostaríamos de informá-la que a senhora foi selecionada para receber a Ordem do Mérito Científico na categoria Educação Pública, pelo seu extraordinário trabalho na democratização do conhecimento científico e promoção da segurança doméstica. Fiquei sem palavras. A Ordem do Mérito Científico era uma das mais altas condecorações científicas do país, geralmente concedida a pesquisadores com descobertas revolucionárias ou contribuições acadêmicas excepcionais.
Nunca imaginei que meu trabalho de divulgação científica seria reconhecido em tal nível. A cerimônia foi realizada em Brasília, no Palácio do Planalto. Ricardo, Mateus e Sofia me acompanharam, todos vestidos com suas melhores roupas. Paulo e a delegada Fernanda também estavam presentes, assim como vários colegas do Instituto Federal e a equipe do programa de televisão. Quando meu nome foi chamado e subi ao palco para receber a medalha, olhei para a plateia e vi os rostos sorridentes da minha família. Não a família que havia perdido, mas a que havia construído a partir das cinzas da traição. Vi meus netos, orgulhosos e inspirados. Vi amigos que haviam estado ao meu lado nos momentos mais sombrios. Vi colegas que acreditaram no poder transformador da educação. Esta medalha, disse ao microfone após recebê-la, não é apenas minha. É de todos que acreditam que o conhecimento pode salvar vidas. É de todos que transformam adversidades em oportunidades para ajudar os outros. É dos meus netos, que me ensinam todos os dias que sempre há luz, mesmo nas situações mais sombrias. Naquela noite, em um jantar de celebração, Sofia perguntou inocentemente: "Vovó, você está feliz agora?" A pergunta me fez refletir. Felicidade. Uma palavra tão simples para um conceito tão complexo. Seria possível ser feliz após tudo o que aconteceu? Após a traição, a tentativa de assassinato, a perda da filha para a prisão? Sim, Sofia, respondi finalmente. Não é a felicidade que eu imaginava ter aos 70 anos. É diferente, mais complexa, com cicatrizes e lembranças dolorosas, mas também com propósito, com impacto, com a sensação de estar fazendo algo importante e, principalmente, com o amor de vocês. Naquela noite, olhando para as luzes de Brasília pela janela do hotel, refleti sobre a extraordinária jornada que havia percorrido. Uma simples caixa de chocolates havia mudado tudo. Minha vida, minha família, meu propósito. Do veneno surgiu o antídoto. Da traição, uma missão. Da dor, um legado que tocaria milhares de vidas. Eu não escolhi esta história. Ninguém escolheria. Mas escolhi o que fazer com ela. E essa, talvez, seja a química mais poderosa de todas. A transformação que ocorre não em tubos de ensaio ou laboratórios, mas no coração humano, quando decidimos que nem mesmo a mais amarga das traições definirá quem somos ou o que podemos oferecer ao mundo. Quando olho para trás e revejo toda essa jornada, ainda me parece surreal que uma simples ligação sobre chocolates tenha transformado minha vida de forma tão drástica. Minha filha me ligou e perguntou: "Gostou do chocolate que enviei para você?" Respondi o seguinte: "Acabei não comendo. Dei para o meu genro e para as crianças." Ela ficou em silêncio e começou a tremer. Gritou bem alto: "Você fez o quê?" Esta frase, que abriu meu relato, marcou o início de uma história que nenhuma ficção poderia superar. Eu, Margarida Oliveira, professora de Química aposentada, aos 68 anos, descobri que minha própria filha havia tentado me envenenar por dinheiro. Chocolates com cianeto que, por um acaso do destino, ou talvez por meu hábito de sempre compartilhar, acabaram nas mãos do meu genro e meus netos. Uma tragédia que quase se concretizou, mas que se transformou em algo completamente diferente. Lembro-me vividamente do hospital, da delegada Fernanda questionando, das crianças pálidas nas camas, de Ricardo confuso e devastado. Lembro-me da confissão de Cristina, das dívidas, do desespero que a levou a tomar uma decisão tão terrível. E lembro-me da minha própria determinação nascendo das cinzas dessa traição. A decisão de não ser apenas uma vítima, mas de transformar minha dor em propósito. O que seguiu foi uma metamorfose que eu jamais poderia prever. De uma aposentada levando vida tranquila, tornei-me uma educadora nacional, com programa de televisão, livro publicado, palestras pelo país inteiro. A química do cotidiano nasceu da tragédia, mas cresceu muito além dela, levando conhecimento sobre segurança química doméstica a milhões de brasileiros. Ver meus netos Mateus e Sofia superando o trauma, participando do programa, crescendo com um novo entendimento sobre ciência e segurança, foi talvez a maior recompensa. Mateus, com sua decisão de seguir carreira científica. Sofia,
dividindo-se entre o balé e nossos experimentos de cozinha. Eles encontraram força onde poderiam ter encontrado apenas trauma. Ricardo, meu genro, reinventou-se também. De marido traído e pai sobrecarregado, tornou-se meu parceiro nessa nova jornada, apoiando cada passo, cuidando das crianças enquanto eu viajava pelo país, sendo a base sólida que todos precisávamos. E Cristina, minha filha, em sua cela em Bangu, pagando por um crime imperdoável, mas ainda assim parte de nossa história. As visitas dolorosas, as cartas para as crianças, o arrependimento que jamais apagará o que foi feito, mas que pelo menos oferece algum caminho para um relacionamento honesto com seus filhos. A Ordem do Mérito Científico foi o reconhecimento mais inesperado nessa jornada. Estar no Palácio do Planalto, recebendo uma das mais altas honrarias científicas do país por um trabalho nascido da tentativa de me matarem, a ironia não me escapa. Como disse no discurso, aquela medalha não era apenas minha, mas de todos que transformam adversidades em oportunidades para ajudar os outros. Toda essa história, do veneno ao propósito, da traição à redenção, da dor ao legado, me ensinou a mais poderosa das lições. Não podemos escolher o que nos acontece, mas podemos escolher o que fazemos com isso. Podemos permitir que a tragédia nos defina, ou podemos usá-la como combustível para criar algo maior que nós mesmos. Se você chegou até aqui nesta narrativa, provavelmente sentiu uma montanha-russa de emoções. Choque, indignação, tristeza, esperança. Talvez tenha se perguntado o que faria em meu lugar. Talvez tenha pensado em suas próprias relações familiares, nos segredos que existem mesmo entre pessoas que deveriam se amar incondicionalmente. É exatamente por isso que compartilho minha história aqui no canal Vovó Lembrou. Porque nossas experiências, por mais dolorosas que sejam, podem iluminar o caminho de outras pessoas. Podem alertar, educar, confortar. Podem mostrar que não estamos sozinhos em nossas lutas, por mais singulares que pareçam. Então, se esta história tocou você de alguma forma, peço que deixe seu comentário abaixo. Conte-me de onde você é, o que sentiu ao ouvir meu relato, o que faria em meu lugar. Sua perspectiva é valiosa e enriquece essa comunidade que estamos construindo. O diálogo é a forma mais poderosa de aprendizado mútuo. Também peço que se inscreva no canal Vovó Lembrou se ainda não o fez. Temos muitas outras histórias reais, impactantes, que merecem ser ouvidas. Histórias de pessoas comuns enfrentando circunstâncias extraordinárias, encontrando força onde parecia impossível, reinventando-se após perdas devastadoras. O like no vídeo é mais do que um simples clique. É um reconhecimento do trabalho árduo que existe por trás de cada história que compartilhamos. A pesquisa, as entrevistas, a edição cuidadosa para preservar a essência da narrativa original. Quando você deixa seu like, está dizendo que valoriza esse trabalho, que quer mais conteúdo como este. Ah, e falando em trabalho árduo, a produção desses vídeos requer recursos significativos. Encontrar essas histórias, entrevistar as pessoas, criar um ambiente seguro para que compartilhem suas experiências mais íntimas e dolorosas, produzir o conteúdo com a qualidade que vocês merecem, tudo isso tem um custo. Por isso, se esta história ou qualquer outra do canal tocou seu coração, considere apoiar o Vovó. Lembrou através do Valeu Demais, nossa forma de receber doações para manter o canal funcionando e trazer mais histórias diariamente. Mesmo uma pequena contribuição faz enorme diferença para que possamos continuar este trabalho que conecta pessoas através de narrativas reais e transformadoras. Lembro-me de quando tudo começou, sentada naquela sala de hospital, devastada pela traição, sem imaginar que aquele seria o início de uma jornada tão extraordinária. Hoje, aos 70 anos, olho para trás com gratidão, não pela traição, claro, mas pela oportunidade de ressignificar a dor, de usar meu conhecimento para proteger outras famílias, de criar um legado muito maior do que jamais imaginei. Se há uma mensagem que gostaria que você levasse desta história, é que mesmo nos momentos mais sombrios, quando a traição vem de quem mais amamos, existe a possibilidade de reconstrução. Não é fácil, não é rápido,
e certamente deixa cicatrizes. Mas é possível. É possível transformar veneno em remédio, dor em propósito, tragédia em legado. Cada comentário que você deixa, cada inscrição no canal, cada like no vídeo, cada contribuição no Valeu Demais é um reconhecimento dessa possibilidade de transformação. É dizer, sim, acredito no poder das histórias reais para mudar perspectivas, para conectar pessoas, para curar feridas. Então, antes de passar para o próximo vídeo em sua lista, tome um momento para refletir sobre o que acabou de ouvir. Deixe seu comentário, compartilhe sua reação, inscreva-se para mais histórias como esta. Apoie este canal que se dedica a dar voz a experiências que, de outra forma, permaneceriam na sombra. Como sempre digo nas minhas palestras sobre segurança química, o conhecimento compartilhado salva vidas. Da mesma forma, histórias compartilhadas salvam almas. Elas nos lembram que não estamos sozinhos em nossas lutas, que outros já percorreram caminhos semelhantes e encontraram luz no fim do túnel. Obrigada por me ouvir. Obrigada por fazer parte desta comunidade. E lembre-se, qualquer que seja a caixa de chocolates envenenados que a vida lhe apresente, você tem o poder de transformá-la em algo que salve, ao invés de destruir. Até o próximo vídeo no Vovó Lembrou. Aqui é Margarida Oliveira, a química que transformou a traição em missão, despedindo-se com gratidão por sua atenção e apoio.